Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o preço do combustível em Alagoas e a atuação do PROCON para evitar a formação de cartel. A gente vai falar também sobre as diretrizes definidas para o Estado no Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos conversar agora com o superintendente do PROCON Alagoas, João Neto, sobre o preço do combustível e a atuação do PROCON para evitar a formação de cartel. Está difícil, né? O trabalho do PROCON é fiscalizar, orientar, definir junto ao consumidor políticas e também com a classe empresarial. Mas, de acordo com o que a gente está vendo aqui sobre o preço do combustível, está difícil essa relação, tá? Miguel, fazer defesa do consumidor no Brasil não é fácil, né? Mas no estado de Alagoas parece que é mais difícil. Fazer defesa do consumidor, levar essa prestação de serviço à sociedade alagoana não está sendo fácil. Nós fomos às ruas, Miguel. Nós fomos às ruas porque Alagoas beirava um dos estados mais caros nos preços de combustível, né? E o PROCON ele fica assim insatisfeito com essa situação. Em 2015, nós fomos às ruas, fiscalizamos, o preço deu uma baixada, nós sofremos uma medida liminar. Em 2016, nós fomos às ruas, o preço deu outra diminuída e veio outra liminar da Justiça. Ou seja, se não for a força, a vontade do PROCON, do Ministério Público, e nós também nos associamos a alguns vereadores em uma comissão especial de inquérito para investigar essa abusividade, esse preço, porque de modo inicial nós não dizemos que é abusivo, Miguel. A gente primeiro investiga, a gente primeiro pega a nota de entrada, a nota de saída e vê a margem de lucro. Porque eu fui acusado pelo Sindicombustível que estava dizendo que o preço era abusivo, que existia cartel. Em nenhum momento eu disse isso. Agora, o que eu não entendo, Miguel, e eu creio que a sociedade alagoana também não entende, é que quando abaixa, abaixa tudo. E quando aumenta, aumenta tudo. Então, não estou dizendo que é cartelização. Agora, que há coincidência nessas majorações e nessa diminuição, isso eu não posso negar, porque a sociedade está vendo. E é justificar essa oscilação de acordo com a pressão? É isso, Miguel, que nós fomos às ruas, na fiscalização, fazer. A forma educativa do PROCON, que é a priori, que é conversar com o fornecedor e dizer, fornecedor, eu queria a tua nota de entrada, a tua nota de saída e ver a justificativa pelo aumento do preço. O PROCON se baseia em que tese de mercado para essa regulação? O princípio da vulnerabilidade, Miguel, nos traz essa forma forte de defender o consumidor. Por quê? O consumidor, ele é a parte vulnerável na relação de consumo. O consumidor ele é hipossuficiente, ele é vulnerável. Então, ele não pode gritar para o fornecedor. Então, precisa de órgão como o PROCON, como o Ministério Público, para fazê-lo. Quando nós fomos às ruas investigar a questão da abusividade dos preços, e conversamos com o fornecedor e pegamos as notas, nós pegamos as notas de entrada, o que vem para o posto de combustível e desse intervalo da nota de entrada e de saída, a margem de lucro, que é o que vai resultar no preço da sociedade. Eu acho que o estado de Alagoas, eu tenho certeza que o estado de Alagoas não tem justificativa, Miguel, para esse preço. É a maior margem de lucro do Brasil? Uma das maiores. Por quê? Nós só perdemos para a região norte. Alguns estados da região norte. Mas tem justificativa? Mas na região norte, nos estados da região norte, tem justificativa, porque nós temos, Miguel, BR, Estrada Federal de Barro. De barro. E a gente vê aí direto na televisão, e nós temos nos jornais, o posto de Suape, aqui bem pertinho. em que os caminhões ficam atolados com combustível e isso gera um frete, um preço maior. Justamente, e é justificável. Agora, Alagoas, com mais buraco que tenha, que até está melhorando muito as estradas do nosso estado. Por mais buraco que tenha, não é justificável. Então vamos comparar o preço de Alagoas com Pernambuco, por exemplo. É diferente? É diferente, nós somos 70 centavos mais caro, de 50 a 70 centavos. E voltando a essa conversa
essa conversa primária que nós tivemos com o sindicato, né, e com os postos de combustível, os nossos fiscais foram nos postos de combustível e a orientação do superintendente foi a seguinte: minha gente, nós não estamos aqui para punir. O PROCON não está interessado na multa de sequer ninguém. A gente quer educar, né, quer conscientizar o proprietário do posto, quer conscientizar o fornecedor que está existindo investigação nessa relação de consumo fornecedor-consumidor, na questão que envolve o preço dos combustíveis. E nós vamos conversar e pedir e vamos dizer, e sugerir ao proprietário de posto que ele diminua, né, que ele... Miguel, nós fomos às ruas e os preços começaram a baixar, mesmo sem a gente ter dado os autos de infração. Superintendente, nessa correlação de força em que, em outras oportunidades, a Justiça, através da petição do sindicato, da associação, deu uma liminar para que a política de preço continuasse. Isso não dá uma ideia à população, ao consumidor e ao PROCON de que essa vulnerabilidade ela persiste diante da Justiça? Na verdade, nos anos de 2015 e 2016, nós sofremos esse impedimento. Não o impedimento da diminuição ou majoração, mas de autuar aqueles postos que não estavam, né, aí obedecendo às políticas de consumo. É porque eu me lembro que no caso dos shoppings da cidade, ao cobrar o estacionamento, que a tendência da Justiça foi dar ganho de causa ao shopping. Isso. Quer dizer, mais uma vez, a parte vulnerável, consumidor. E é isso que eu digo, fazer direito do consumidor e defesa do consumidor é muito difícil, porque a gente enfrenta o poder judiciário, nós enfrentamos o mercado fortíssimo, né, do capitalismo, e nós enfrentamos essas barganhas. Eu digo sempre lá no PROCON, a gente derruba um gigante hoje, Miguel, no outro dia se levantam 5. Né? E isso é fazer defesa do consumidor. A sociedade nos cobra, então é acordar com vontade de trabalhar mesmo. Devo dizer que o senhor, João Neto, superintendente do PROCON, teve um ato de coragem em dizer isso aqui, porque o superintendente do trabalho em Alagoas, ele foi exonerado porque ele fechou o prédio que não tinha condição de funcionar com o laudo do Corpo de Bombeiros. Isso foi uma represália, a atitude de coragem dele. O senhor teve uma atitude de coragem. O senhor mesmo disse aí a correlação de força da Justiça, do sindicato, dos donos de posto, o capital econômico. Isso, a gente enfrenta esses gargalos todos os dias, né? Nós enfrentamos, agora há pouco, isso foi uma afronta. Nós fomos às ruas, os preços diminuíram, vocês, né, porque em primeiro lugar o Miguel, antes de vir apresentar o programa dele, ele é consumidor, ele observou junto da população que baixaram os preços, ou seja, o PROCON tem credibilidade, o poder de polícia de fiscalizar ele é efetivado. Agora, quando o governador do estado, ele se uniu ao PROCON, né, para ajudar, e essa força do governo do estado, o que foi que eles fizeram? Enfrentaram. Né? E eu vejo isso, Miguel, né, com a minha técnica, né, com a minha, vamos dizer, com a minha pouca experiência pela pouca idade. Mas nos meus 5 anos de carreira, né, como professor universitário e estudioso dessa questão de política pública, eu vejo que não é fácil. Né? Fazer política pública no estado de Alagoas não é fácil. Fazer defesa do consumidor no estado de Alagoas não é fácil. E quando você vê um poder político se somando a um poder técnico para levar a prestação de serviço à sociedade, a gente sofre retaliação. Né? Eu não estou dizendo, população, nem sindicato, nem proprietários de postos de combustível, que há cartelização. Agora me justifique, né? Quando o PROCON vai à rua, o preço diminui. Quando existe uma força firme do PROCON, do Ministério Público, do governo do estado, né? Eu não sei se é grupo de WhatsApp, eu não sei se é telefonema, mas que essa majoração, ela acontece de forma ligeira e muito rápida, acontece. Essa quebra de braço vai até onde e o que pode acontecer? Nós vamos quebrar essa situação de termos aqui um grupo de empresários que tem o segundo maior lucro do Brasil e que não abre mão essa cadeia de negócio, posto de gasolina,
ela vai ser enfrentada e eles precisam se conscientizar de que o povo alagoano não merece esse tratamento, já que é um serviço exclusivo de posto de gasolina. Não se vende gasolina em bodega, nem em supermercado, só se vende em posto de gasolina. Isso. Miguel, nós que fazemos a defesa do consumidor do estado de Alagoas, eu me associo ao Dr. Max, estamos preparando algumas reuniões. Em primeiro lugar, eu queria dizer à sociedade alagoana e aos empresários que muitos podem me interpretar como inimigo, de fornecedor, como inimigo de você, dono de posto de combustível, mas não sou. Eu só sou amigo e prestador de serviço da sociedade alagoana e do consumidor. Como vocês são cobrados do Sindicombustível pelos proprietários de posto, eu tenho uma sociedade aí todinha que todos os dias bate na porta do PROCON e pede um preço justo. Eu não quero taxar preço, eu não quero que diga, olha, o superintendente disse que o preço vai ser 3,08, 3,14, 3,19. Eu quero um preço justo, para que eu possa justificar e voltar aqui, Miguel, ao teu programa e dizer à sociedade, olha, está se cobrando 3,40, 3,30 por isso e aquilo. Agora, hoje, eu não tenho justificativa e nem tenho explicação, nem para o Miguel e nem para a sociedade de dizer por que Alagoas cobra 3,70, 3,90 e alguns municípios R$4. Essa política de preço, claro que o preço é livre de concorrência, enfim, isso está quebrado já. Mas, por exemplo, o preço de passagem tem que passar pelo crivo de um conselho. O preço da água também, o preço da energia também. Tem um conselho que aprova e o preço da gasolina não passa por nada. O Sindicombustível, como eles já esclareceram, o sindicato, eles não, obedecendo aos princípios da livre concorrência, da livre iniciativa, eles não interferem no preço do dono. Há uma sugestão, Miguel. Mas não existe conselho, ninguém que regule, nada? Eu não sou a pessoa apropriada assim, para te passar essa informação, até porque eu não sei se existe esse conselho. O que nós colhemos do Sindicombustível é que eles não interferem nesse preço. Agora, falando em conselho, que foi muito importante, nós estamos nos reunindo com o Conselho do Consumidor do Estado de Alagoas, no Palácio República dos Palmares, e nós vamos pedir apoio ao Conselho. Nós temos um conselho gestor do direito do consumidor aqui no estado de Alagoas, com alguns servidores de outras secretarias, para trocar experiências, e tanto eu como o Dr. Max Martins, promotor de justiça, vamos estar no Palácio República dos Palmares, conversando com o conselho. Após esta reunião, nós vamos conversar com o Sindicato dos Combustíveis na próxima quarta-feira. Nós encerramos a entrevista com o João Neto, superintendente do PROCON, agradecendo a participação e torcendo para que o senhor volte aqui com as novas notícias, para que deixe todo mundo bem informado, que a gente pague um preço justo e que o preço, se for cobrado de forma abrupta e com um conceito assim de que o empresário ele é avarento e que ele está querendo ganhar mais e que está tirando esse direito do consumidor, que dê esse direito do consumidor ficar sabendo para ter opções de procurar um posto em que venda mais barato. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, Miguel, agradeço à sociedade alagoana, os telespectadores. Um abraço. No próximo bloco, vamos falar sobre o Plano Safra destinado à agricultura familiar aqui no estado para o biênio 2017 e 2018. O Pauta Especial volta já.